Pessoal, para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou o Diego Camargo e sim, eu estou aqui para te ajudar, corretor de imóvel, a faturar pelo menos R$20 mil todo santo mês. Na live passada a gente quis elevar o propósito dessa história dos R$20 mil, tirar o foco de percorrer atrás de um número de faturamento. Não, vamos correr atrás dos nossos sonhos. Vocês são corretores de imóveis, estão exercendo a melhor profissão do mundo, como eu ilustrei para vocês na live passada. E sim, vocês podem, merecem e devem realizar os sonhos pessoais de vocês, de cada um de vocês. Mas pessoal, o tema da live de hoje é o seguinte, anota para quem não está sabendo. Corretor de imóveis, chegou a sua hora, chegou a sua hora. Mas por que será que existem corretores que não estão performando, vendendo tanto quanto gostariam? A gente vai responder principalmente a primeira pergunta, se a gente de fato está ou não está no momento favorável no mercado imobiliário. Hoje a gente vai matar essa dúvida, porque no dia a dia eu escuto pessoas comentando que a gente está no cenário de crise, outras pessoas comentando que não, a gente está no momento favorável. Vamos trazer dado, vamos enriquecer essa análise para que você não tenha mais dúvida. E sobrando tempo, a gente fala também de uma doença que aflige boa parte dos corretores de imóveis, que é a doença de não ter resultado. Mas mais importante do que falar da doença, vamos falar dos causadores dessa doença, vamos traçar um diagnóstico, vamos ver que vírus que causa essa dificuldade de gerar resultado. Pessoal, vamos cair direto no tema da live, a questão da conjuntura. É uma análise conjuntural, eu estava explicando no início conturbado da live que eu tenho capacitação sim para fazer uma análise conjuntural, mas é tudo muito simples. Para você fazer uma análise conjuntural, você só precisa seguir uma ordem cronológica, vir do macro para o micro. E o mais importante, que vai trazer riqueza para essa análise conjuntural, são as informações, os dados que você vai trazer para dar lastro a essa sua análise. Eu cansei de fazer isso num contexto, fica aqui a minha mensagem de gratidão. A Método Engenharia, Hugo Marques da Rosa, sócio fundador, um abraço no céu, um saudoso abraço ao professor Kleber Aquino, que tocava esse programa e nos capacitou para fazer análise conjuntural. Fazíamos sempre análise conjuntural. Tive a oportunidade de assistir uma palestra, ter uma aula praticamente particular do professor José Pascoal Rossetti. Joga na internet, um dos maiores especialistas, uma das maiores autoridades em construção de cenários. Foi lá na Método Engenharia, um professor da Fundação Dom Cabral, para nos dar aula de como construir cenário. E é isso que eu quero oferecer para vocês, para responder de uma vez por todas se a gente está ou não no momento favorável do mercado imobiliário. E para isso, lembra, cronológico, macro, micro, vamos embora, pessoal! Tem uma forma de a gente analisar mais consagrada as variações, o crescimento ou não, macroeconômico, que é olhar a variação do PIB. Ah, o PIB cresceu, o Brasil cresceu. Ah, o PIB não cresceu, o Brasil está indo mal. Opa, o PIB foi negativo, estamos em recessão. E este indicador, a variação do PIB, é medido no Brasil há mais ou menos 120 anos. Então, desde 1900, algum economista maluco anota no caderninho o que aconteceu com o PIB no Brasil. Mas eu estou fazendo uma análise histórica para a gente contextualizar a última década que a gente acabou de tirar o pé. 20 e poucos dias atrás acabou a década que foi do ano de 2011 até o ano de 2020. E o que eu quero dizer para vocês a respeito dessa década? Olhando essa série de 120 anos, desde 1900, nós acabamos de sair da pior década da história do Brasil do ponto de vista de crescimento econômico. Olhando o indicador de PIB. Ah, Diego, mas teve a série de 1980, a famosa década perdida, eu já escutei meu pai falando, ou eu mesmo já li a respeito. Foi pior que a década de 80? Sim, foi muito pior que a década de 80. A década de 80 deixou de ser a década perdida. A verdadeira década perdida foi a que acabou agora, entre 2011 e 2020. Só para vocês terem um número na cabeça, porque o propósito aqui é trazer com consistência essa análise. A década de 80, que foi de 81 a 90, se você linearizar o crescimento ano a ano, foi uma década que cresceu 1,6% o PIB ano a ano consolidado, em média. E a década passada, que acabou 20 e poucos dias atrás, teve uma recessão ano a ano de 0,7%.
Então foi a pior década da história do Brasil, porque sim, essa década brigou a pior crise da história do Brasil, foi de 2015 até 2017. Então, pessoal, vocês estão falando, Diego, você começou com uma notícia ruim, a gente está olhando a conjuntura e você está falando que a gente está acabando de sair da pior década da história do Brasil. Sim, estamos saindo sim da pior década da história do Brasil, porém, todavia, entretanto, vamos começar a dar zoom, vamos começar a ir para o micro, vamos olhar os últimos 2 anos, pessoal, vamos olhar 2019 e 2020, vamos ver o que é que aconteceu no cenário macroeconômico. Não cheguei no mercado imobiliário ainda, estou falando do cenário macroeconômico brasileiro. Em 2019, pessoal, vamos relembrar, tá recente, comecinho de 2019, estávamos saindo de um ano eleitoral, comecinho do governo Bolsonaro, o Brasil dividido, cenário conturbado, mas o Brasil começou a sinalizar no primeiro trimestre de 2019 para um crescimento de 1,4%, que foi ceifado pela metade, crescemos só 0,7% por conta do colapso argentino e por conta da tragédia de Brumadinho. No semestre seguinte crescemos 0,9%, no terceiro 1,1% e no último trimestre de 2019 crescemos 1,4%. Então sim, o Brasil era um avião com o bico para cima, estava numa crescente tímida, mas estava numa crescente do desenvolvimento macroeconômico, e o mundo em compensação era um avião com o bico para baixo, estava numa desaceleração sincronizada da economia, como Paulo Guedes gostava de falar, Brasil avião para cima, mundo avião para baixo. O mundo cresceu tão lentamente no ano de 2019 como não se via desde 2008, na última grande crise mundial, quebradeira dos bancos. Beleza, Diego, e daí? E daí o seguinte, vamos pular para 2020, o ano que acabou de acabar, 20 e poucos dias aí, a gente estava nessa década, aí no ano de 2020. E o que aconteceu em 2020 do ponto de vista macroeconômico? A gente adentrou o ano com uma expectativa de crescimento interessante. No primeiro trimestre de 2020 tinha expectativa de crescer de 2,5% a 3%. Pomba, para quem cresceu no consolidado 1,2% no ano passado, para quem veio de uma recessão que bateu acho que 7,6% ou 6,7% entre 2015 e 2016, era muito crescer de 2,5% a 3%, que era a mesma projeção que se fazia para o ano. Mas aí veio uma situação chamada pandemia do coronavírus. Então eu precisava fazer uma análise macro histórica, a pior década da história. 2019 começando a crescer um pouquinho, 2020 vindo com ímpeto para aquecer e de repente pandemia. No dia 20 de março de 2020 do ano passado, decreto de calamidade pública no Brasil, uma situação sui generis. E eu fiz essa mesma narrativa que eu falei para vocês agora, para um cidadão chamado Fábio Tadeu de Araújo, que fez a primeira live da Maratona Imóvel Mais da Forte, dia 19 de maio do ano passado. Quem é o Fábio, para vocês entenderem? O Fábio nada mais é do que o sócio-diretor da maior empresa de inteligência estratégica do Brasil, chamada Brain. Inteligência estratégica, pesquisa de mercado, inteligência de mercado. O cara consolida os dados de 40 entidades patronais, Secov, Aelo, Abrainc, tudo que se fala do mercado imobiliário são os curitibocas, o time da Brain que consolida, e ele veio fazer uma live comigo. Eu fiz essa narrativa para ele e concluí com a seguinte pergunta. Eu falei, Fábio, dado esse cenário macroeconômico aparentemente positivo pré-pandemia, o que se esperava do mercado imobiliário pré-pandemia? E aí finalmente eu caio no mercado imobiliário. E o Fábio me respondeu o seguinte, é uma pena, eu ia botar o vídeo dele para vocês escutarem em primeira pessoa, mas o Fábio respondeu o seguinte, Diego, eu fiz um webinário em fevereiro desse ano, né, com todas as informações que a gente tinha à disposição, e a gente afirmou com muita tranquilidade que o Brasil, o mercado imobiliário especialmente, ia viver o melhor ano da sua história. O ano de 2020 tinha tudo para ser o melhor ano da história do mercado imobiliário. Ele falou na minha live, está registrado, que as projeções eram de crescimento entre 20% e 25% do mercado imobiliário e que no pior cenário, crescimento de 15%. Então percebam, pessoal, o Fábio me trouxe, eu fiquei surpreso com esse número. Eu sabia que a gente tinha os fundamentos muito bem montados, uma demanda reprimida, a gente veio de um cenário de crise prolongada, mas crescer de 15% a 25% não fazia parte do meu repertório naquela ocasião. Então, pessoal, essa é uma informação muito chave para que vocês guardem.
a gente estava para viver o melhor ano da história do mercado imobiliário em 2020, dito pelo Fábio, registrado numa live comigo dia 19 de maio. Beleza, Diego. E o que é que aconteceu na prática do PIB brasileiro em 2020 e do mercado imobiliário? Aconteceu o seguinte, pessoal. O PIB, que tinha uma projeção de crescimento de 2,5% a 3%, caiu 1,5% no primeiro trimestre, caiu 9,6% no segundo trimestre. O PIB brasileiro, maior queda da história, 9,6% no segundo trimestre. E no terceiro trimestre, pessoal, o PIB teve o maior crescimento da história também nesse período de análise, no trimestre, cresceu 7,7%. Então, mesmo no cenário macroeconômico que se projetou pelo FMI, pela OCDE, o relatório Focus no Brasil, todos sinalizavam para uma recessão na casa de até quase 10%. Mas não, o ano 2020 está para terminar com uma recessão aí já convergente entre 4,5% e 5%. Então o cenário macroeconômico brasileiro não foi tão dramático quanto se pintou no começo. E o mercado imobiliário, Diego? E o mercado imobiliário? O mercado imobiliário em 2020, pessoal, viveu um negócio maluco. Maluco. E eu vou ilustrar para vocês com um dado que eu vou dar um spoiler. Acabei de pegar esse dado. Hoje, ao longo da tarde, essa vantagem de você ter relacionamento, network. Eu peguei o telefone e mandei um áudio para o Guilherme Werner, que é um diretor da Brain. A Brain, a empresa que faz a consolidação dos dados aí do mercado. E falei, Guilherme, o que aconteceu no mercado imobiliário em 2020? E eu escutei o que eu já sabia. O ano de 2020, para análise de dados, ainda não acabou. Os resultados de dezembro vão ser consolidados ao longo de janeiro, para no começo de fevereiro, sim, a Brain, através das entidades patronais, reportar o que aconteceu efetivamente no ano de 2020. Mas eu não me dei por vencido, pressionei o Guilherme, falei, Guilherme, me dá uma expectativa. O que vocês estão enxergando que aconteceu em 2020? O Guilherme também não se furtou e me deu uma expectativa. Então, em primeira mão, vocês vão escutar a expectativa da Brain a respeito do crescimento do mercado imobiliário em 2020. Não existe esse número ainda, então fica a ressalva que ele precisa ser consolidado e validado na prática. Mas o que o Guilherme me disse agora há pouco, está na mensagem, que a expectativa é que o mercado imobiliário do indicador vendas, que é o que nos conecta, vai crescer, ou a expectativa é que ele cresça entre 10% e 15%, pessoal. Então vamos parar, respirar e assimilar isso. 2020, pandemia, o Brasil terminando o ano com uma recessão de 5%, o mercado imobiliário Brasil consolidado vai crescer provavelmente entre 10% e 15% as vendas. Soma-se a isso o fato de que os lançamentos no ano de 2020 foram menores. Lançou-se a menos entre 10% e 15% do que estava planejado, ou seja, lançou-se menos, enfrentamos uma das maiores crises da história relacionada à pandemia do coronavírus, recessão pesada no Brasil, e o mercado imobiliário vai crescer vendas entre 10% e 15%. E eu precisava desse número consolidado do Brasil, porque senão eu ia ser mais enviesado, porque eu convivo com nichos e regiões em que eu vi empreendimentos baterem acréscimo de vendas, aumento de vendas mais de 530%, 100% no período de pandemia. Eu estou falando, por exemplo, da Fazenda Boa Vista, no município de Porto Feliz, no quilômetro 102 da Castelo. Então, pessoal, eu não podia ter o viés de trazer a minha realidade, que é muito mais agressiva do ponto de vista de crescimento. Eu precisava olhar o Brasil, e o Brasil é isso. A gente viveu um ano absolutamente maluco, mas com muito resultado para o mercado imobiliário. Legal, Diego, entendi, tinha tudo para ser o melhor ano da história do Brasil e de fato cresceu demais, mesmo no cenário de pandemia, mesmo diminuindo os lançamentos. Então o que aconteceu foi consumo de oferta instalada, foi consumo de estoque. O que aconteceu no período de pandemia por uma série de fatores foi queima de estoque, ou o que se lançou
derreteu-se nesse período por inúmeros fatores. Eu vou citar alguns só para a gente ter propriedade a respeito do que a gente viveu. Mas tem a questão da inflação sob controle, com exceção dos últimos meses, que ela está querendo dar uma escapada em alguns segmentos, mas durante e de maneira histórica ela estava sob controle. A taxa de juros, que está num cenário super reduzido, a menor taxa de juros da história do Brasil, Selic a 2% ao ano, mantida na última reunião do Copom. O que significa? Muita gente fala, a taxa de juros está barata. O que isso significa na prática, pessoal? Para você que não sabe, você não tem obrigação de saber, mas o nosso segmento é altamente demandante de capital. Capital intensivo para você empreender, ou seja, para você comprar um terreno, ou para você implantar um prédio, um loteamento, não importa o produto, precisa de capital. Portanto, quando o juros está baixo, ele chega a um custo adequado para financiar a produção e também para financiar o mutuário, o cliente final, aquele que vai comprar o seu imóvel. O Brasil também não é um país que tem cultura de poupança. As pessoas não vêm usualmente comprar o imóvel à vista, portanto, juros baixos irriga, fomenta todo o nosso segmento. É isso que quer dizer. Além disso, tivemos cenários favoráveis relacionados às reformas. Reforma trabalhista aconteceu, a reforma da Previdência. Existiam outras reformas engatilhadas, que se Deus quiser ainda vão ser levadas a cabo, como a reforma administrativa, a reforma tributária. Então, para você que está se conectando, eu estou afirmando, fiz uma análise conjuntural para responder de uma vez por todas se o mercado imobiliário está vivendo ou não um momento virtuoso. E a resposta foi que no ano de 2020, que acabou de acabar, então esse número nem é oficial ainda, o mercado imobiliário cresceu entre 10 e 15%, ou vai crescer entre 10 e 15% em vendas, diminuindo entre 10 e 15% os lançamentos, no ano em que o Brasil deve terminar com uma recessão de 5%, numa das maiores crises da história. O mercado imobiliário foi sim, como a gente tinha expectativa, um grande carro-chefe para amenizar o impacto econômico dessa crise sanitária do coronavírus. Então, como eu disse, o ano de 2020 deve terminar entre 4,5% e 5% de recessão. Mas e o ano de 2021, Diego? O que é que você tem para falar do ano de 2021? Eu já vi você falando, Diego, que tem tudo para ser o melhor ano da história do mercado imobiliário. E se eu não tivesse contextualizado o ano de 2020, o cenário macroeconômico, a gente saindo da pior década da história do Brasil, a década de 80 deixou de ser a década perdida foi de 2011 a 2020. Em média anual, linearizado, recessão de 0,7% ao ano, enquanto o crescimento da década de 80 foi 1,6%. A pior década acabou de acabar. E 2021, Diego, o que se espera de 2021? Se você jogar na internet hoje, o FMI, é notícia de hoje, quentíssima, o FMI acabou de revisar para cima a projeção de crescimento da economia brasileira, estou falando do macroeconômico de novo, de 2,8 para 3,6, 0,8 acima. O FMI disse hoje que espera que o Brasil cresça a mais em 2021 e agora converge com o relatório Focus, que são dos especialistas do mercado financeiro, que já dizia que o Brasil deve crescer em mais ou menos 3,5% ao ano. Percebam, pessoal, a gente teve um crescimento diferente do mundo em 2019, tímido, mas um crescimento de 1,2%, o mundo desacelerando sincronizadamente a economia. Não se cresceu tão devagar em 2019, desde 2008, na quebradeira dos bancos. Então crescemos 1,2% em 2019, vimos da pior recessão, maior crise econômica da história, de 2015 a 2016. Agora enfrentamos uma crise sem precedentes. O PIB brasileiro vai fechar o ano com uma recessão entre 4,5% e 5%, e de repente a gente vai para um crescimento de 3,5%. Isso dá um delta, pessoal, de 7, 8%. É muito, pessoal. Então, quando a gente afirma, especialmente no mercado imobiliário, que o ano de 2021 tem tudo para ser um dos melhores anos da história, tenho certeza, por conta de todas essas informações que eu estou trazendo para vocês, que a gente não está equivocado. E é óbvio que podem acontecer coisas que estão fora do nosso controle, como Deus o livre, uma segunda onda mais severa. Mas mesmo assim, os fundamentos, os pilares para o crescimento,
para o desenvolvimento do nosso mercado, tão postos, juros baixos, déficit habitacional, o segmento sendo utilizado para retomada de emprego e renda. Eu falei isso em maio do ano passado. O que aconteceu na prática? Entre fevereiro, que começou a pandemia, os primeiros casos, até agosto, que é a última informação que eu dei, 60 mil novos empregos gerados na construção civil. Só perdia para o agronegócio. Ou seja, tudo aquilo que a gente ousou afirmar na Maratona Imóvel Moeda Forte, graças a Deus, aconteceu na prática. Legal, Diego, a lógica faz sentido, os números estão aí, mas o que mais você tem para me dizer a respeito de 2021? Por que você acha que o mercado imobiliário realmente vai bombar? Vamos pegar algumas informações, pessoal. Primeira delas, em 2020, depois de 8 anos sem nenhuma abertura de capital, 6 incorporadoras foram para a Bolsa, fizeram seu IPO e captaram mais de 5,2 bilhões de reais. Havia 8 anos que nenhuma incorporadora abria capital e 6 delas abriram capital no ano de 2020. Ou seja, existe sim capital disponível para se incorporar, para se investir, para se empreender no mercado imobiliário. Além disso, pessoal, o que a gente viveu em 2020, queda de lançamento e crescimento de vendas, significa que a gente viveu o melhor momento, provavelmente, eu nunca escutei isso de um especialista, mas essa é a lógica da conclusão, a gente deve ter vivido o melhor VSO da história do mercado brasileiro. O que é VSO? Velocidade sobre oferta, porque se você está crescendo demasiadamente vendas de 10% a 15% e diminuindo o lançamento, significa que você está consumindo o estoque disponível. Então, acabou ou tem tendência de acabarem as unidades que estão em estoque. Continua existindo demanda reprimida, especialmente o déficit habitacional, que é enxugar gelo no Brasil. Os pressupostos estão aí, juros baixos, que, como eu expliquei para vocês, irriga toda a cadeia produtiva, facilitando o desenvolvimento do nosso setor. E mais, o meu compromisso é trazer informação, dado para vocês. E aí tem uma pesquisa conduzida pela Abrainc, que é a Associação Brasileira de Incorporadores do Mercado Imobiliário, a Abrainc. E o que a pesquisa da Abrainc, a pesquisa recente, acho que de outubro ou novembro do ano passado, fez? Eles foram conversar com as 38 maiores incorporadoras do Brasil. Pegaram todas as incorporadoras, tem 50 e poucas associadas à Abrainc, as 38 maiores. Eles foram entrevistar a presidente e os diretores, as pessoas que tomam decisão e que têm a perspectiva estratégica das empresas. E fizeram algumas perguntas. Fizeram algumas perguntas para esses diretores, para esses presidentes e colheram as seguintes respostas. Para 87% dos entrevistados, quase 90%, houve sim um aumento, um crescimento da procura por imóveis. Quase 90% mostrando, respondendo à pesquisa que houve um aumento de procura. Podia ter crescido muito a procura e não ter crescido as vendas. Mas como em breve a Brain vai apresentar para o mercado, inclusive através da Abrainc, porque ela que consolida esses dados, a gente vai ver um número muito significativo e relevante de crescimento de vendas. Mas essa pesquisa, o que os executivos disseram? Que o mesmo número, 87% dos entrevistados responderam que sim, houve um acréscimo de vendas no período, no ano de 2020, que foi o período analisado. Agora vamos lá, pessoal. 63% dos entrevistados acreditam que vai existir um aumento do preço nos imóveis. São eles que são os decisores, inclusive, se vão botar preço ou não nos imóveis, mas por conta dessa relação de oferta e procura, eles acreditam que vai existir sim um aumento dos imóveis. Agora a informação mais importante para a gente encerrar a resposta se a gente está vivendo um momento virtuoso ou não. 97% dos entrevistados, presidentes e diretores das 38 maiores incorporadoras do Brasil, 97%, ou seja, 37% responderam positivamente, apenas um respondeu que não, vão lançar empreendimentos nos próximos 12 meses. A pesquisa se deu em outubro, então está falando até o terceiro trimestre agora de 2021. Ou seja, pessoal, a gente tem um cenário com empresas capitalizadas, a gente tem um cenário de escassez de oferta de produto, a gente tem um cenário de demanda reprimida, a gente tem um cenário
que todas as incorporadoras, as principais incorporadoras do Brasil estão dizendo que vão lançar. Pessoal, chegou sim a sua hora. Você que é corretor de imóveis, você que sofreu junto na década verdadeiramente perdida, de 2011 a 2020, a maior crise da história do Brasil entre 2015 e 2017, chegou definitivamente a sua hora. Salvo alguma coisa fora do nosso controle, o ano de 2021 tem tudo para ser o melhor ano da história do Brasil, do mercado imobiliário. E é uma pena porque na minha outra plataforma eu ia compartilhar com vocês o vídeo de uma pessoa que eu admiro muito, um cara que aliás, ele é muito reconhecido, é um economista chamado Ricardo Amorim, acho que a imensa maioria de vocês conhecem. Ele é tido como o economista mais influente da atualidade do Brasil, inclusive nas redes sociais, mas não só. Um cara que tem uma análise muito concisa, clara, tem uma visão de médio e longo prazo e é muito didático, porque também tem uma vivência como apresentador do Manhattan Connection. E o que o Ricardo Amorim falou um mês atrás? Esquece todos os dados que o Diego trouxe. O Ricardo Amorim, o videozinho está lá no link no Instagram dele, procura aí, vocês vão achar. Ele fala assim: o Brasil não só está diante de um boom imobiliário, como provavelmente está diante do maior boom imobiliário da história do Brasil. Diego, Ricardo Amorim. eu viro para você, eles olham o vídeo. Vamos lá? Vamos mostrar, boa, verdade. Vamos mostrar. Deixa eu preparar aqui então o vídeo. Eu não sei se eu vou achar, Mariana. Deixa eu ver aqui. Mariana tá certinha. Vamos entregar aquilo que eu prometi pra vocês. Espera aí, Mariana, pega aqui. Vamos lá. Não sou eu, deixa eu achar o vídeo. Ricardo Amorim, tá aqui. Vamos ver se dá pra assistir. Aumenta. Aumenta o vídeo. Tá no máximo. Tira aqui, ó. Tira aqui. Não dá pra ver se tá aparecendo. Não, som aqui. Tira. Não, no microfone. Há duas principais razões para isso. A mais importante de todas Não, elas tá é a virando. disponibilidade de crédito como nós nunca vimos. Aliás, que vai transformar não apenas o setor imobiliário, mas vai transformar várias coisas na economia brasileira. O que acontece é que a taxa básica de juros está indo abaixo da inflação. Pessoal, a tentativa da Mariana foi a melhor possível, mas não, infelizmente a gente não conseguiu ver. Depois eu compartilho com vocês, ou procurem aí no Instagram do Ricardo Amorim. Vocês vão ver ele falando que a gente está diante do maior, provavelmente do maior boom imobiliário da história do Brasil. Então é um economista com muita lucidez, o cara mais influente hoje do cenário de análise econômica do Brasil, dizendo o que eu acabei de mostrar para vocês com dados. Ele, inclusive, naturalmente acrescenta outros tantos para enriquecer a certeza de que a gente provavelmente está diante do melhor ano da história do Brasil. E é uma pena também que eu queria mostrar para vocês um outro trecho de um outro vídeo, de uma entrevista recente que o presidente da Abrainc, Luiz Antônio França, deu num portal do YouTube, em que ele, perguntado qual seria o conselho que ele daria para os profissionais do mercado imobiliário, e ele responde algo do seguinte gênero. Procurem aí também, vale a pena. Na verdade, eu peço para a Mariana e o pessoal aqui compartilhar com vocês. É o seguinte, ele diz o seguinte, ele fala: primeiro, profissionais do mercado imobiliário precisam saber que estão no lugar certo, na hora certa. Luiz Antônio França, presidente da Abrainc. E ele dá um recado especialmente para os corretores. Vocês, profissionais de vendas, corretores de imóveis, vocês precisam se capacitar, estarem preparados, antenados, engajados com o mercado, com as políticas de financiamento, com as oportunidades, entendendo muito bem as necessidades dos clientes e como bem atendê-los. Vocês precisam se qualificar. Luiz Antônio França, presidente da Abrainc, numa entrevista recente, confirmando que sim, chegou a hora do corretor de imóveis. Sim, a gente está diante do melhor ano, tem tudo para ser o melhor ano da história do mercado imobiliário. Pessoal, espero ter respondido com contundência e principalmente com muitos dados, numa análise factual que, diferente do que muita gente fala, é por isso que eu precisava trazer com profundidade essa análise, porque eu escuto muita gente dizendo assim: não, mas a gente está num cenário de crise, não está vendendo nada. E eu escuto também pessoas dizendo: não, mas o mercado está indo muito bem. O mercado está indo muito bem, é óbvio que existem regiões
e cidades e projetos que estão tendo uma performance ainda melhor, mas de uma maneira geral, global, excelente ano de 2020 e tem tudo para ser o melhor ano da história do mercado imobiliário, o ano de 2021. E eu estou sentindo isso na pele, conversando com os players do mercado, entendendo a ansiedade dos incorporadores, dos loteadores de fazer lançamento, porque a demanda está posta, reprimida, juros baixos, tem tudo favorável para o mercado crescer em 2021. Show de bola, pessoal! Ainda mais sem os videozinhos, deu tempo da gente conversar a respeito de uma doença. É a segunda parte da live. Se a gente está vivendo um mercado, um momento tão virtuoso e tem tudo para a gente entrar em mais um ano muito virtuoso, por que é que existem corretores de imóveis que não estão vendendo tudo aquilo que gostariam, que deveriam e que talvez mereceriam? Por que que tem gente que não vende, mesmo num cenário muito virtuoso como que a gente estamos vivendo e a gente vai ingressar agora em 2021? Então, pessoal, eu queria compartilhar com vocês o que eu acredito ser uma doença da nossa classe, especificamente dos corretores de imóveis. Porque sim, pessoal, a gente está diante de uma profissão meritocrática. Se você, corretor de imóveis, não produzir resultado, simplesmente não entra receita, pessoal. Simplesmente não entra receita. Ou seja, vocês correm um risco, se não tiverem resultado, de entrarem no looping, que é o que eu estou chamando de doença, que é a questão de você não produz resultado, não tendo resultado, você não tem confiança, você se coloca num cenário angustiante, e aí por você não ter confiança, você não consegue ter resultado, e sem resultado isso piora, e aí você entra num looping, num labirinto que parece infinito, que é angustiante, que é triste, é uma sensação pesada, e que vai afetar naturalmente a sua autoestima, vai trazer um sentimento às vezes de inferioridade, porque imagina você não conseguir vender, não entra receita, você que é uma pessoa séria, que quer ter suas contas em dia, as contas chegam, se a receita não entrar, vocês entram nesse cenário angustiante, que vocês começam a deixar de conseguir pagar suas contas, bancar as necessidades básicas. Como é que vocês vão ter cabeça e confiança para daí buscar o resultado? Então, como eu disse, de repente vocês se veem refém de uma situação asfixiante, um labirinto sem fim, vocês estão apagando incêndio todo santo dia, vocês estão literalmente tentando vender o almoço para pagar a janta. Essa é a doença, pessoal, e ela existe. Tem muitas pessoas, talvez vocês não, mas pessoas próximas, corretores que ficam 1, 2, 3, 4, 5 meses sem vender e as contas chegando. O que acontece com essa pessoa? Ela começa a perder a sua confiança, ela perde a confiança na profissão e às vezes ela abandona esse barco. Então sim, é uma doença que mata o profissional corretor de imóveis. Porque, de novo, vocês dependem única e exclusivamente do resultado de vocês. E quando vocês não têm resultado, isso afeta, como afeta a autoestima, a confiança de vocês, automaticamente afeta a sua capacidade de trazer resultado. Do ponto de vista de capacidade de gerar resultado, não tem, acho que, nada mais forte do que a sua confiança. Você, enquanto profissional autônomo, você que escolheu a profissão, porque eu anunciei na live passada, é a melhor profissão do mundo, pode trazer retorno financeiro, é nobre, vai transformar a sua vida e de tantas outras pessoas. A gente está no melhor momento da história do Brasil para exercer essa profissão, mas se você não trouxer resultado, você vai perder a sua confiança. E a confiança é tudo que você precisa blindar quando você se torna empreendedor ou quando você vai passar a atuar como um agente autônomo. Aí eu vou acrescentar um ingrediente que eu estou vendo acontecer nesse exato momento, a gente precisa refletir a respeito disso, que na verdade na minha concepção é mais um fardo para você, ou para quem você conhece que eventualmente não está produzindo o resultado que mereceria. Começam a aparecer algumas pessoas na internet, da mesma forma que sempre apareceu na televisão, no cinema, que querem te empurrar, te impor um padrão de consumo, ou um padrão estético,
É isso mesmo, eles começam a falar, não, se você não for saradão, se você não for bonita, se você não for magro, se você não tiver de carrão, se você não parecer um cara de muito sucesso, você não vende. Pelo amor de Deus! Imagina pro coitado do corretor que está naquele looping, que não entra, que não gera venda, que a confiança dele já está perdida, e de repente ele começa a descobrir que não, se ele não passar uma imagem de que ele é um cara super bem sucedido, ele não vai vender mesmo. Então às vezes as pessoas acham que estão ajudando, mas elas estão, na verdade, ajudando a enriquecer, a piorar esse cenário para determinadas pessoas. E eu estou aqui para falar olho no olho de vocês, todos vocês estão comigo, corretores de imóveis que estão sendo bombardeados com essa informação equivocada, de que você precisa ser um cara bem sucedido, rico, forte para vender. Isso é uma balela, não tem nada a ver. É um absurdo esse padrão que estão querendo trazer para a nossa classe. E eu vou ilustrar para vocês com um exemplo meu. Os principais corretores de imóveis que eu conheço, profissionais que eu ainda me espelho, tamanha capacidade deles de trazer resultado, de gerar resultado, tão longe de se enquadrar nesse padrão que estão tentando te vender. Longe. São pessoas simples, são pessoas que têm habilidade de servir, são humildes, andam em carros simples, muitas vezes estão fora de forma. Tem corretor que eu sou apaixonado, que eu digo que eu sou estagiário dele, que é gordinho. Não tem nada a ver você precisar passar uma imagem de sucesso, andar de carrão, ter que comprar mais um padrão imposto para performar. Não tem nada a ver, pessoal. São pessoas discretas, as que eu conheço que realmente produzem resultado extraordinário. É claro que tem um mínimo de bom senso, de higiene pessoal, algumas coisas básicas que vocês obviamente têm que ter, mas cara, para com isso. Fica aqui meu recado direto para você que eventualmente, às vezes até com boa intenção, está tentando impor esse tipo de padrão para o mercado. Besteira, cara. Você está piorando a situação das pessoas que estão nessa doença, que não conseguem romper ali com um cenário angustiante de não ter resultado. As pessoas vão pipocar. A gente vai perder corretores de imóveis, pessoas sérias, que poderiam construir carreiras, transformar a própria vida de outras pessoas, por causa dessa imposição barata de padrão de beleza ou de padrão de consumo. Um absurdo. Um absurdo. Eu asseguro para vocês que não tem nada a ver. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou enriquecendo essa doença, a doença da falta de resultado, esse looping, a referência circular. Eu não produzo resultado, com a falta de resultado eu vou perdendo a confiança porque as contas chegam, e aí as contas chegando eu não tenho cabeça, eu não consigo lidar com aquela situação e eu não produzo resultado. Pessoal, isso é muito complicado. Sabe por quê? Porque isso vai alimentar essa doença, ela vai alimentar uma coisa muito prejudicial para a sua atividade, que é o desespero. O desespero. Eu acho que é o grande sinônimo dessa situação angustiante, asfixiante, triste, pesada, desesperadora, de não produzir resultado. É o desespero. E anotem isso, pessoal. Se tem um antônimo para resultado de vendas, esse antônimo se chama desespero. Se vocês querem perder uma venda rápido, não tem melhor forma, jeito mais eficaz de perder uma venda do que vocês sendo desesperados. Vocês precisam, pessoal, ter tranquilidade para atender o cliente. Vocês precisam ter até desprendimento no atendimento do cliente. Você precisa estar seguro, você precisa estar confiante para você passar confiança para o cliente, porque é isso que ele está esperando de você. Ele quer beber da sua experiência, da sua confiança para tomar a decisão dele. Então vocês precisam estar confiantes para vender para eles. Porque, pessoal, eu já falei isso outras vezes, guardem isso. O corretor de imóveis nunca vai vender para o cliente pelos motivos dele. O cliente vai comprar única e exclusivamente pelos motivos dele, do cliente. Ele não vai comprar porque você precisa pagar a sua conta. Então é um cenário realmente angustiante, a doença da falta de resultado. Mas mais importante do que a gente discutir a doença ou ilustrar a doença, que infelizmente vocês já devem, às vezes, ou ter pegado, ou conhecem pessoas que estão vivendo essa situação angustiante de não ter resultado, e as contas chegando, e perde a confiança e assim por diante.
Mas mais importante do que conhecer a doença em si, é a gente traçar um diagnóstico disso, entender as causas dessa doença. Esse é o propósito. Por que será que existem pessoas que não estão performando? E eu vou falar, vamos supor, a gente está com essa doença, a gente vai até um médico, como a gente faria com a saúde em si. Você está com alguns sintomas, você vai procurar um médico. O médico vai traçar um diagnóstico, vai tentar entender o que é que está causando aquela doença. É isso que a gente vai fazer agora. Vamos entender que tipo de vírus, que tipo de bactéria, quais são os verdadeiros causadores dessa doença. E eu vou até preferir falar de vírus. Vírus da falta de resultado, porque a gente está vivendo um cenário pandêmico relacionado ao vírus, ao coronavírus. Então vamos usar como se tudo fosse um vírus. Os causadores dessa doença são alguns vírus que eu quero apresentar e discutir com vocês. E de novo, pode ser que vocês não estejam com essa gripe. Pode ser que vocês nunca tenham pegado esse vírus. Talvez essas falhas não se apliquem a vocês. Mas pode ser que esse vírus tenha sido pegado. Essa doença esteja sendo vivida nesse exato momento por um colega seu, por alguém da sua equipe. E talvez essa informação possa ser útil para ele. Ou mesmo para você ampliar um pouco a sua percepção, a sua consciência a respeito de causadores que travam o resultado de vendas. Vamos falar de um primeiro vírus, pessoal. Tem muita gente hoje, isso é novo. Eu diria que é um irmão do coronavírus, porque ele foi meio acelerado e trazido a reboque por essa pandemia, por esse cenário de isolamento, né, e por essa aceleração do uso das redes sociais. É o seguinte vírus, anota aí o nome do vírus, chama Coronalides. Coronalides. Para quem não sabe escrever leads, quem quiser colocar aqui, leads é L-E-A-D-S. L-E-A-D-S. O irmão do coronavírus é o Coronalides. Eu vou fincar discussão a respeito da dificuldade de muitos colegas hoje, corretores de imóveis, de lidar com o marketing digital. É ou não é a dificuldade de muitas pessoas hoje? É um vírus que atravanca, atrapalha, impede resultado. Mas não é só a questão do marketing digital, é entender a estratégia que está por trás do marketing. Eu vou fincar a discussão porque tem um efeito manada acontecendo neste exato momento, na minha concepção, equivocado. Como se a solução dos seus problemas fossem os leads. Eu preciso de leads, eu quero leads, eu preciso gerar leads. E eu vou me tornar um especialista de marketing digital. Eu vou aprender sobre campanhas, anúncios, tráfego, uma série de coisas para gerar o quê? Leads. O Coronalides pode matar vocês. Anotem isso, o Coronalides pode matar vocês. Por quê, pessoal? Existe um imperativo das redes sociais. As redes sociais têm uma grande oportunidade, sim, de alavancar suas vendas, de servir de vitrine para o seu trabalho, para você consolidar sua autoridade, para você aumentar sua audiência. Mas tudo isso tem que ser feito com estratégia. Cuidado com a armadilha de querer se tornar um especialista em gestão de tráfego, anúncio, criar página no Facebook Business, no Google Ads, instalar pixel na página YXZ, que daqui a pouco vocês vão virar gestor de tráfego. Mas vender que é bom, que é o que vai botar dinheiro na mesa de vocês, não necessariamente vocês vão conseguir. Vamos supor que vocês façam a estratégia digital e que vocês acreditem que a solução de vocês são os leads. E aí vocês conseguiram, através de uma campanha, botar 100 leads na mão de vocês, no WhatsApp de vocês para atender. Quem é que humanamente consegue atender 100 leads, pessoal, simultaneamente? Eu já fiz isso. Eu sei o que eu estou falando. Eu já tive que montar time para lidar com o aquecimento de lead. Eu sei o que eu estou falando. Vocês vão ter todo tipo de lead. O cara que nem sabe qual é a cidade, nunca ouviu falar da sua empresa, é uma pescaria fria. Ah, Diego, então vou esquecer a internet e não vou mais saber dela. Não é o que eu estou dizendo. Só toma cuidado com o Coronalides, porque ele pode gerar uma lead dependência e a solução não está necessariamente no leads. Não significa que você tem que virar costa para a internet. Você tem que usar ela com estratégia. E eu já tratei disso numa live, nessa trajetória a gente vai voltar para enriquecer. Primeiro vírus, Coronalides. Anota aí, hein? Essa é minha. Um segundo vírus muito complicado e que também mata corretor de imóveis,
porque asfixia a capacidade dele de gerar resultado, é o vírus da baixa autoestima. E eu não estou falando da baixa autoestima relacionada ao resultado. Não é aquela coisa de eu não gerei resultado, minha autoestima ficou baixa. Não! É o cara que não confia no taco mesmo. É o cara que nasceu inseguro. E sabe como é que o inseguro se fantasia? Olha aí, essa é boa, hein? Sabe como é que o inseguro se fantasia? De reclamão. De reclamão. Quem aí conhece um reclamão? Aquele cara que, nada vai vender, nada funciona, nenhum cliente presta, o produto não serve, o mercado tá uma porcaria. Cara, quem aqui já tropeçou num reclamão? Quem aqui... Sabe o que esse cara é, na verdade? Ele é inseguro. Ele está tentando se justificar, se vitimizar através do externo. O problema está no mundo, não com ele. No mundo. No mundo. O vírus da baixa autoestima, da insegurança, nesse sentido, do reclamão, mata e mata com força, pessoal. Então fica o meu recado aqui para você que é reclamão, porque aqui a gente tem papo direto também, a gente entrega conteúdo, a gente quer elevar a régua do mercado e da classe, portanto eu vou mandar um recado aqui para os reclamões. Meu amigo, vai plantar tomate, porque você não tem vocação genuína para ser corretor de imóveis. Corretor de imóveis precisa ter estratégia técnica e saber que mesmo na dificuldade ele tem como produzir resultado. Desde que ele pare de se vitimizar, desde que ele pare de reclamar e botar a culpa no mundo. Ah, o mercado não vende, esse produto não vende, meu cliente não compra. Vai plantar tomate. Quem está com essa doença, quem pegou esse vírus, aproveita, pega a malinha e pum, vai para casa. Vamos falar de um terceiro vírus, pessoal. É o vírus que eu chamo do jogo errado. Jogo errado. É o cara que quer jogar, está predisposto, quer entrar na piscina e aprender a nadar. Só que o bicho colocou, por exemplo, luva de boxe para nadar. Ele quer jogar o jogo, tá com intenção, mas quer jogar o jogo errado. Como assim, Diego? Explica melhor. É simples. É um corretor que está bem intencionado, que conseguiu coletar, estudou o produto, tem as informações do produto, mas ele não tem a menor ideia que o cliente não quer comprar um produto. Eu já falei isso e eu vou voltar a repetir. O cliente não compra o produto. Você, corretor de imóveis, não vende imóvel. Você vende solução para o problema do cliente. Você vende a realização de um sonho. Você entrega benefícios para as necessidades do seu cliente. Então não adianta você botar luva de boxe para querer nadar. Não adianta você ter informação. Tem corretor que gasta tempo dele, do cliente, vomitando o memorial descritivo do negócio, do produto. Tira o foco do produto. Você não tem nenhum domínio sobre o produto. Sabe quem é que vende imóvel? A incorporadora, o loteador, o proprietário. Você vende serviço, você entrega benefícios para as necessidades que você conseguiu levantar do seu cliente. Então tem o vírus do jogo errado, mata corretor, mata performance. Cuidado com esse vírus, cuidado com essa gripe. Sai pra lá, toma vitamina C. Vamos falar de mais um vírus que mata resultado? Anota aí. Vírus da chatice. Diego, não é o mesmo do reclamão? Não, não é o mesmo do reclamão. O reclamão tá botando a culpa no mundo. Já foi plantar tomate. Pegou a pastinha, pegou o banquinho e saiu de fininho. Pegou o banquinho e saiu de fininho o reclamão. Agora é o vírus da chatice. Quem é o chato? Quem aqui já tropeçou num chato? Ninguém aqui é chato, eu tenho certeza. Mas quem já tropeçou num chato? Que é o cara que só pensa na venda. E sabe o que é o pior? O chato, ele acha que ele tá abafando. O chato, ele fala, não, eu tô focado, eu quero vender, vender. E o cara fica lá ligando pro cliente 1000 vezes, mandando mensagem, insistindo, sendo chato. Sabe o que é que o chato passa pro cliente? Desespero.
desespero. Desespero vende? Sim ou não? É claro que não. O que vende é serenidade, tranquilidade, até desprendimento em relação ao negócio, porque você está ali não para vender o bendito do produto, não para botar comissão no seu bolso, você está ali para servir o seu cliente, entender as suas necessidades e vender benefícios para ele. O vírus da chatice mata resultado, asfixia corretor e mata corretor também. Vírus fatal, letal, cuidado com o vírus da chatice. Vamos falar de mais vírus, pessoal. Estou empolgado hoje aqui, interpretando os vírus que causam a doença da falta de resultado para vocês, corretores de imóveis. Tem um vírus que mata muita gente também. Só vírus que mata aqui, meu. Só vírus letal. Pessoal, é o vírus que eu chamo vírus do garotão. Vírus do garotão. Que vírus é esse, Diego? Quem é o garotão? O garotão no tom pejorativo mesmo. É aquele cara que não tem nenhum compromisso com o médio e longo prazo. Não tem nenhum compromisso com nada que vá sustentar a sua existência nessa profissão. É o garotão. Ganhei, eu vou gastar. Eu tô naquela vibe lá. Eu quero ficar bonitão, fortão, quero comprar carrão. Então entrou comissão. Tchau, tô viajando, tô gastando, tô comprando casa. Quantos corretores você conhece que vivem a síndrome do Peter Pan? Que todo o dinheiro que bota no bolso já gasta no dia seguinte. É o vírus do garotão. O cara quer ser garotão, entrou e já gasta. Pessoal, vocês dependem de uma profissão meritocrática. Se não tiver resultado, vocês não têm receita e as contas chegam. Vocês precisam ter planejamento, vocês precisam ter estratégia, vocês precisam cultivar relacionamento com seus clientes, vocês precisam fazer gestão financeira, cuidar das suas finanças pessoais. Vocês precisam cuidar, vocês precisam entender a importância de fazer uma boa gestão de caixa para vocês enfrentarem os períodos de vaca magra. Para com isso. Isso é uma imposição barata, um padrão de consumo que querem te fazer ter. Você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa provar que você é garotão, que você tem um carrão, que você vai viajar. Entrou o dinheirinho, já tô em Aruba, já tô em Bahamas, vou fazer uma viagem para Europa. Calma, cuidado, faça uma boa gestão de caixa para você sobreviver. Esse vírus mata e mata com força. O vírus do garotão. E o último vírus que eu queria passar para vocês, não menos importante, pelo contrário, talvez o mais importante, que eu preciso alertar, que trava resultado e mata corretor de imóveis, que é o vírus do amadorismo. O vírus do amadorismo mata e mata mais rápido do que vocês possam imaginar. Mata mais rápido que Corona Leads, mata mais rápido que o vírus do garotão. Eu acho que é o mais letal. É o mais letal. Se for olhar estatisticamente, deve ser o que mais mata. O vírus do amadorismo. E o que é isso, pessoal? É não enxergar a atividade profissional de corretagem imobiliária como uma profissão. Meu Deus do céu. Como uma profissão. Uma profissão que você precisa ter respeito em relação aos seus compromissos. Eu marquei um horário, eu vou respeitar o horário. Eu gerei expectativa no cliente, eu vou dar retorno para o cliente. Eu vou ser educado. Eu vou ser cordial. E mais importante do que tudo isso que eu estou narrando para você, que são os básicos do profissionalismo, você precisa enxergar de uma vez por todas. Se você não enxergar, quem é que vai enxergar por você? A profissão de corretor de imóveis como, sim, uma profissão. Tem uma frase que eu gosto muito, eu preciso remeter ao autor da frase, o Thiago Conser. Ele fala o seguinte: me mostre um vendedor que estudou tanto quanto um médico, que eu te mostro um milionário. Me mostre um corretor que estudou tanto quanto um médico, que eu te mostro um milionário. Isso corrobora o que eu falei para vocês. Que sim, a corretagem imobiliária pode ser a melhor profissão, é a melhor profissão do mundo, desde que você leve ela a sério.
desde que você se comprometa com o pilar mais importante da sua trajetória de alta performance, que é se capacitar, se qualificar, como o presidente da Abraim que sugeriu para você. Não é o Diego, é o presidente da Abraim que falou, vocês precisam se qualificar, se capacitar para bem atender o cliente, porque sim, a gente está num momento maravilhoso. Pode ser o melhor ano da história da sua vida, da sua atuação enquanto corretor de imóveis, desde que você tenha o quê? Comprometimento com a sua atividade. Então, pessoal, estamos chegando nos minutos finais. Eu acho que eu percorri vários vídeos importantes. Eu respondi com propriedade, modéstia à parte, porque tinha informação, tinha dados fidedignos, fontes confiáveis de que sim, a gente está para enfrentar, para vivenciar o melhor ano da história do mercado imobiliário 2021, por N fatores, como eu mostrei para vocês. E cuidado com todos esses vírus. Tomem vitamina C. E qual que é a grande vantagem? Todos vocês estão aqui conosco, estão tomando vitamina C, estão tomando sol, vitamina D, estão se exercitando, fugindo, empurrando para lá esses vírus, porque vocês estão aqui procurando conteúdo, vocês estão aqui procurando se especializar, se capacitar, se qualificar para aproveitar as grandes oportunidades, para construir de maneira definitiva a sua autoridade, para dominar técnicas e estratégias de venda de marketing digital que vão te levar a faturar 20 mil reais todo santo mês. Este é o primeiro propósito dos menores do consultor imóvel Moeda Forte, da Maratona Corretor 20K. Mas vocês estão comprometidos com isso. E quem está aqui comigo no final da live firme e forte, que ainda não se inscreveu para participar da super aula ao vivo, quinta-feira, tem live amanhã também às 20h20, aberta nas redes sociais. E na quinta tem uma live imperdível, mas é fechada. Você precisa se inscrever. Clica no link da bio, coloca o teu e-mail, vai lá na caixa de entrada do e-mail para confirmar, porque se você perder essa aula, aí, meu amigo, todo esse seu ímpeto, todo esse seu comprometimento vai por água abaixo, porque essa aula é imperdível. Eu vou entregar para vocês ao vivo o plano claro e objetivo que vai levar cada um de vocês a resultados extraordinários e recorrentes. E amanhã também tem live que a gente vai falar de escolhas, de caminhos e soluções para vários dos problemas que a gente elencou aqui. Vamos espantar esses vírus, vitamina C neles, coronalides, vírus do garotão, vírus do amadorismo, vírus do jogo errado, tudo isso a gente vai exterminar a partir de amanhã. Obrigado pela companhia, um beijo no coração de vocês e eu encontro todos vocês em breve. Até mais!